Queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez no livro dos Salmos, hoje no Salmo de número 114, para que nós continuemos aqui com as nossas meditações sobre o Halel egípcio. Salmo de número 114. Texto da palavra do Senhor, livro dos Salmos, Salmo de número 114. Salmo de número 114. Diz assim a palavra do Senhor: Quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar o Senhor mais uma vez. Deus de toda graça e glória, bendito seja o teu nome. Bom Senhor, poder declarar que nós continuamos crendo que o Senhor é Deus sempre, que o Senhor é sempre digno de louvor e adoração por parte do teu povo. Mesmo que as circunstâncias mudem nas nossas vidas, que algumas delas sejam favoráveis a nós ou não, nós cremos que o Senhor está presente sempre, e que é a tua presença que traz estabilidade para as nossas almas. Obrigado pelo privilégio de poder entregar a ti o nosso louvor e a nossa gratidão nessa noite. Pedimos agora que o Senhor nos dê graça e misericórdia para entendermos a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra aos nossos corações. É o que oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Em maio de 2021, entrou em circulação aí no mercado dos smartphones um aplicativo muito interessante chamado MyShake. Preste bem atenção, não é milkshake, é MyShake. Que aplicativo é esse? Quem não conhece, foi um aplicativo desenvolvido, né, para emitir um sinal de alerta antecipado para o risco de terremotos. Esse é um aplicativo desenvolvido ali na Califórnia, né? Uma região muito conhecida por causa da falha, né, de San Andrés, que é a maior falha geológica do mundo, que é uma região muito propícia a terremotos, né? E esse aplicativo ele foi desenvolvido com esse propósito, informar as pessoas sobre terremotos com uma antecedência. O grande problema é que não dá para ser uma antecedência assim muito significativa, né? Porque o máximo que o aplicativo consegue é prevenir as pessoas cerca de 80 segundos antes, né, do terremoto. Mas de qualquer forma já é uma prevenção para que as pessoas encontrem, né, dentro das suas possibilidades, um lugar seguro para enfrentar o terremoto. Parece assim um aplicativo estranho, né? A Adriana já está mostrando ali. Já descobriu aí, né, Adriana?
mais shake, não milkshake, mais shake. Mas é curioso, sabe por quê? Por ano no mundo, se você não sabe dessa informação, acontecem cerca de 200 mil terremotos todos os anos. Graças a Deus, a maior parte deles é imperceptível, né? Para nós não sentimos. Mas o que é curioso é a força, né? A potência, a energia que esses terremotos geram no mundo. Pasmem vocês, mas esse tanto de terremoto, né, que acontece no mundo gera uma energia que, computada, né, seria equivalente a 100 mil bombas de Hiroshima. Imagine só, todos os anos, esse volume de terremotos que produz essa energia avassaladora, que na maioria das vezes é imperceptível para a maioria de nós, né? Que, segundo o MyShake, né, tenta com uma previsão assim mínima de 80 segundos tentar ajustar a vida de alguém em busca de um refúgio, de um socorro numa hora de angústia. A gente olha para as Escrituras, eu acho muito curioso, é que desde sempre a Bíblia sempre faz uso do terremoto, do tremor, como uma imagem da imanência de Deus na terra, né? Quantas vezes nós lemos o salmista falar sobre a terra que treme diante da presença do Senhor? Quantas vezes nós vemos as Escrituras falando dessa presença de Deus que não pode passar de forma imperceptível na vida da criação e principalmente na vida do homem? A imagem do terremoto é essa imagem daquilo que não pode ser disfarçado. Quando Deus se apresenta, quando a presença de Deus ela se faz imanente, manifesta no mundo, ela é uma presença indisfarçável, uma presença que não pode passar despercebida na vida do seu povo, né? E o salmista sabe disso com muita propriedade. Por isso que ele está tratando da presença, poderosa presença de Deus no Salmo 114, e como essa presença ela se faz notória na vida do povo de Deus. Esse é o segundo texto, né, segundo salmo desse grupo que nós conhecemos como sendo o Halel egípcio, né? Aquele grupo de salmos especiais do Salmo 113 ao Salmo 118, que tem como um fator agregador o Êxodo. Ainda que somente o Salmo 114, você vai ver, é o único texto desses salmos que fala claramente sobre o Êxodo. Mas esse grupo de salmos foi composto justamente para mencionar essa presença de Deus na vida do povo. Eram cantados por ocasião da Páscoa principalmente, mas de todas as festas, grandes festas nacionais na vida de Israel. Nós vimos aqui, alguns dias atrás, pensando, meditando em Mateus capítulo 26, no verso de número 30, que quando Jesus concluiu, né, a Páscoa, ele cantou com seus discípulos um hino, e os evangelistas estão nos informando que o hino que Jesus cantou foram esses salmos, Salmo 113 até o Salmo 118, que obedecia a seguinte ordem litúrgica, né? O Salmo 113 e 114 eram cantados antes da refeição da Páscoa, e o Salmo 115, 116, 117 e 118 eram cantados depois da refeição da Páscoa. Então isso é interessante para nós pensarmos. Vimos aqui a semana passada o Salmo 113, que falou sobre a grandiosidade de Deus, desse Deus exaltado acima das alturas nos céus, mas que ao mesmo tempo é um Deus que se inclina para os humildes, se inclina para os pequenos.
E o salmista está dizendo quando isso aconteceu no Salmo de número 114. Esse é um salmo de um aleluia histórico, né? Essa pequena poesia, linda poesia, está recontando esse evento histórico tão importante na história do povo de Deus, que é o êxodo, a saída do povo de Deus do cativeiro do egípcio. O êxodo, na teologia do Antigo Testamento, é entendido como a base de fé do povo de Deus, pela presença de Deus. É o tema que unifica todo o Antigo Testamento e é um tema que é retomado por toda a história do povo de Deus. Salmo 107 até o Salmo 150, né, fazem parte do 5º livro dos Salmos. Quando a gente vê a estrutura dos Salmos, são 5 livros dos Salmos, e o último livro, que é o Salmo 107, é o Salmo 150, onde esses estão incluídos. São os salmos que tratam da volta do povo de Deus do cativeiro da Babilônia. E esses salmos são aqui, o Salmo de Halel, a reinterpretação da história do êxodo à luz desse evento do exílio da Babilônia. Esses crentes estão aí reinterpretando o que aquele evento histórico, que é a base da fé do povo de Deus, significa para eles naquele contexto de exílio. E também Jesus canta esses textos, né? O que para nós se reveste de uma importância muito grandiosa, porque quando nós olhamos para o êxodo foi um evento que estremeceu a terra e estremeceu a vida do povo de Deus. O êxodo foi um terremoto na história do povo de Deus. Sabe por quê? Por causa da presença poderosa de Deus que se fez notória na vida do seu povo. E essa presença, ela é percebida por algumas coisas que o texto está nos dizendo e recontando de forma poética nesse episódio. A primeira delas, que é uma presença poderosa para salvar a vida do povo de Deus. Olha aí para o verso de número 1. O texto diz assim: quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha. O salmo começa com uma explosão poética. Parece que o salmista não está se aguentando e ele não tem nem tempo para fazer uma introdução, para fazer um prefácio. Ele irrompe e parece que ele até esqueceu do aleluia, que começa o salmo anterior e termina o salmo anterior. Ele podia ter dito assim, ó, aleluia, quando o Senhor tirou, quando Israel saiu do Egito, mas não há tempo, ele irrompe. E ele começa com uma partícula de tempo dizendo assim, olha, quando Israel saiu do Egito, ele está descrevendo uma situação de libertação do cativeiro, porque Israel não saiu do Egito de vontade própria. Israel não saiu do Egito porque quis. A palavra de Deus nos diz que ele foi arrancado dessa situação por causa da mão poderosa de Deus, por causa da presença poderosa, salvadora de Deus. E essa, irmãos, é uma descrição desse poder de Deus para a salvação da vida do seu povo, porque nas entrelinhas nós sabemos que foi Deus quem tirou Israel do Egito. Foi Deus que agiu de forma poderosa, né, para arrancar o seu povo das garras da escravidão. Justifica-se a ausência do aleluia aí, que estava no Salmo 113, porque muitos estudiosos dizem que o Salmo 114 e o Salmo 113 eram uma única peça poética, né, que foi dividida ao longo do tempo, mas é como se eles estivessem ligando, né, esses dois salmos, e o aleluia está lá no Salmo 113, dizendo o seguinte: louvemos ao Senhor, Israel, louve ao Senhor, porque foi quando Deus tirou, esse Deus grandioso que se inclina para os humildes, foi Ele quem tirou Israel do Egito,
tirou Israel do meio de um povo de língua estranha. Essa expressão aparece no Antigo Testamento apenas no Salmo 114. E ela é significativa para nós, porque nós precisamos nos lembrar que o salmista não está descrevendo apenas o fato de Israel ser um povo imigrante no Egito. Vamos lembrar que quando essa libertação aconteceu, 430 anos haviam sido decorridos na história do povo de Deus. Isso é mais do que tempo suficiente para esse povo dominar a língua, para que esse povo domine a cultura do Egito. Mas o salmista está fazendo uma referência que essa língua estranha, que caracteriza o Egito, representa e descreve todo um esforço de um mundo anti-Deus, de um ambiente estranho a Deus, de uma escravidão que se levanta de forma inimaginável na vida do povo de Deus, de cadeias que são não apenas físicas, mas que são espirituais. Porque esse Egito é o Egito que impõe ao povo de Deus a perda da sua identidade como povo de Deus. Humanamente falando, irmãos, aquelas eram cadeias inquebráveis. Essa potência que representa um mundo ante Deus, que representa valores antes Deus. A língua estranha é uma língua que é estranha à verdade de Deus, uma língua que é estranha à manifestação da graça de Deus, uma língua que se opõe à compreensão de quem Deus é. É desse mundo que a palavra de Deus nos diz, que o salmista está dizendo no Salmo 114, que Deus tirou Israel, que a casa de Israel saiu desse jugo da língua estranha, de uma linguagem de medo, de uma linguagem de tirania, de uma linguagem do Estado, de uma linguagem do império. Enquanto essa nação age dessa forma, a Bíblia diz que Israel falava a linguagem da fé. Gênesis capítulo 50, verso de número 25, a Bíblia diz que quando José está se despedindo da sua família, do seu povo, ele diz assim: olha, eu morro, mas Deus vos visitará, Deus vos levará dessa terra, e quando esse dia chegar, lembrem-se de mim, levem os meus ossos, porque eu não pertenço a essa terra, eu não sou desse mundo. E esse Egito confia no seu faraó para protegê-los, confia no seu faraó para preservar a sua terra. Em contrapartida, o Israel espera no Senhor e confia no Senhor. Percebam que há uma linguagem aqui de dupla opressão. Não é apenas um cativeiro físico, mas é um cativeiro espiritual. Porque esses israelitas que vivem no Egito, eles não estão apenas debaixo do estalo do chicote, mas eles vivem debaixo do chicote da cultura ante Deus, de valores ante Deus, de um mundo que luta contra a fé, contra Deus. E a Bíblia diz que em meio a este mundo ante Deus, esse povo clama ao Senhor, e Deus ouviu o seu clamor, Deus viu a sua aflição. E a palavra do Senhor nos diz que Deus se lembrou da aliança. E Deus vem contra esse faraó que se assenta no trono e que estende o seu domínio. E lendo a história do Êxodo, como é precioso a gente lembrar dessas coisas, né? Quando Deus chama Moisés e diz a Moisés de antemão: olha, eu vou enviar você, mas eu quero dizer para você que esse faraó tem o coração duro, e eu endureço o coração desse faraó para mostrar para ele que eu sou Deus e ele não é. Eu vou colocar esse Egito de joelhos diante da minha presença. Não temam o endurecimento, porque não é sair do Egito de qualquer forma e de qualquer jeito.
é sair do Egito com mão poderosa. Deus veio para salvar o seu povo. O povo perguntava: onde está esse Deus exaltado que se inclina para os humildes, que o Salmo 113 descreve? A Bíblia diz: Ele está aqui. Ele ouviu, Ele viu, clamou, Ele veio porque Ele se lembrou da aliança. Queridos, quão preciosa é essa presença salvadora de Deus na vida do seu povo, porque nada nem ninguém pode deter o agir salvador de Deus no mundo. Às vezes nós nos esquecemos disso com muita facilidade, porque nós olhamos situações que imperam para nós contra Deus. Nós vimos uma formação toda numa cultura e num mundo que se levanta contra Deus, contra a palavra de Deus. Mas o salmista nos diz no Salmo 2, que ele diz assim, que os povos da terra imaginam coisas vãs, que os seus príncipes se reúnem contra Deus, e o salmista diz que dos céus o Senhor ri deles, porque ninguém pode impedir o salvar de Deus na vida do seu povo. Quando Deus quer salvar o seu povo, nada nem ninguém pode impedir o agir salvador de Deus na vida do seu povo. Nós somos chamados para dizer aleluia, para cantar louvores ao Senhor por causa disso. Me lembro da história de Watchman Nee, quem nunca ouviu falar, o Watchman Nee foi um cristão chinês, que foi duramente perseguido e morto durante a chamada Revolução Cultural Chinesa, e líder da igreja cristã, sofreu absurdos na mão do Partido Comunista. Foi preso, teve a sua língua arrancada pelo regime, mas diz a história que a última coisa que saiu dos lábios daquele homem foi um louvor de glórias ao nome do Senhor. Teve as suas mãos amputadas pelo regime para não escrever a palavra de Deus, mas diz a história que ele continuou escrevendo com os pés, para consolar o povo de Deus, para lembrar o povo de Deus que não há impedimentos para o agir salvador de Deus. Tão curiosa essa história, porque mais de 60, 70 anos dessa história de revolução cultural, hoje a China tem a maior igreja cristã do mundo. Nenhum regime pode deter o agir salvador de Deus. Nenhum homem pode se levantar contra Deus. Faraó não é Deus. O Egito não é Deus. Nós cantamos agora há pouco que só Deus é Deus, porque só Deus salva a vida do seu povo. E o salmista está dizendo isso. Olha, lembrem-se dessa presença poderosa de Deus na vida do seu povo, que é uma presença salvadora. Segunda coisa que ele nos diz nesse texto, pequeno texto, é sobre a presença poderosa de Deus, que é transformadora na vida do seu povo. Olhe para o verso 2 do Salmo 114. Ele diz assim: Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio. O salmista lembra mais uma vez da manifestação agora da presença do Senhor na vida do seu povo, não só a respeito da salvação, mas ele lembra a respeito do propósito da salvação deste povo do Egito, de ter Deus tirado o povo do Egito. Ele diz assim, que foi por meio dessa salvação poderosa que Deus trouxe esse povo para ser santuário e domínios seus. Ele usa a linguagem dizendo assim, olha, Israel, Jacó, Judá, para descrever, no seu contexto de um salmista do pós-exílio, que existe um único povo de Deus. Judá e Israel representam um único povo do Senhor, que foi salvo com esse propósito de ser transformado em santuário de Deus, de ser transformado em domínio de Deus. É
tão claro para nós que quando lemos o Êxodo, estamos lendo lá em casa, né, com as crianças, essa parte que quando nós estamos lendo na Bíblia nos cansa, né? Que chegamos no Êxodo e depois pulamos para Levítico e temos aquela série de sacrifícios, aquela série de leis, e os meninos ficam perguntando: para que serve isso? Para que serve aquilo outro? E o propósito é um só. Deus está transformando o seu povo em um povo sacerdotal e um povo que deve ser domínio dele na terra. E ele deixa isso bem claro. Ele diz assim: olha, Moisés, diga ao povo que toda a terra é minha, todos os povos da terra são meus, mas com vocês eu me relaciono de um modo especial, porque eu salvei vocês para que vocês sejam uma nação sacerdotal. Vocês são um povo em que a minha presença habitará. Que história extraordinária é essa história do povo de Deus, de um bando de escravos libertos, né, que é elevado a uma categoria para estar em um relacionamento com um Deus grandioso, com um Deus criador e sustentador de todas as coisas. Deus está dizendo que libertou o seu povo para que esse povo ande com ele, para que esse povo seja propriedade dele. Eles são um povo que deve se tornar santuário e domínio do Senhor sobre a terra. Mas lembrem-se, esse povo saiu de um contexto de idolatria para que Deus habitasse no meio deles. E nós descobrimos que o salmista está nos dizendo é que não é suficiente tirar o povo de Deus do Egito. É preciso que Deus tire o Egito de dentro da alma, do coração, da mente do povo. Porque imagine só, irmãos, 430 anos é muito tempo debaixo de uma cultura, debaixo de uma língua, debaixo de uma cosmovisão anti-Deus. Não é simplesmente Deus tirar esse povo do cativeiro. Deus empreende uma transformação na vida daquele povo. E à medida que nós vamos lendo a história desse povo no deserto, nós vemos essa mudança de identidade sendo efetivada na vida do povo de Israel, vendo o propósito da salvação. Esse é um povo separado de todos os povos da terra, para que a presença poderosa de Deus habite com eles, para que Deus viva entre eles, para que Deus habite entre eles. É um povo marcado pelo sofrimento, é um povo marcado pela fraqueza, mas esse povo é introduzido agora em uma salvação e na santidade de Deus. E a natureza estranha isso. Quando nós olhamos as figuras que o salmista continua utilizando para descrever esse embate, né, que a presença transformadora de Deus produz na vida do seu povo, ele diz assim: olha, o mar viu isso e fugiu, o Jordão voltou atrás. Nas escrituras, o mar é sempre símbolo daquilo que é antidivino, daquilo que é antideus. O salmista não está descrevendo simplesmente o passar pelo mar vermelho. Ele não está descrevendo apenas quando o Jordão abriu as suas águas para que o povo entrasse na terra da promessa, mas ele está descrevendo o que foi a jornada transformadora, essa jornada graciosa de Deus na vida do seu povo. É uma transformação poderosa, porque o mundo estranha isso. O mundo anti-Deus luta contra isso. Porque uma ideia de habitação de Deus, de domínio de Deus, é algo tão estranho, né? Desde o tempo do Egito, e principalmente no tempo em que nós vivemos, quando nós dizemos que andamos com Deus, ou que somos separados para viver para a glória de Deus, as pessoas riem, as pessoas estranham. Quando nós dizemos que nós temos a nossa vida sendo guiada por um livro que foi escrito há milhares de anos atrás, as pessoas riem disso. Mas nós sabemos qual é o propósito
da salvação poderosa na vida do povo de Deus. Deus não nos salva apenas com mão poderosa, mas a Bíblia diz que a sua presença nas nossas vidas é uma presença poderosa que nos limpa, que exerce um domínio sobre nossas vidas, para que nós sejamos súditos do Senhor. Que grande transformação é essa, irmãos? Porque só o Senhor é mestre dessa transformação que o mundo julga impossível. O apóstolo Paulo diz assim: olha, aprove a mim, o maior dos pecadores, o homem mais desgraçado da terra, experimentar Cristo Jesus. Onde já se viu isso? Só a presença de Deus, que nos salva com mão poderosa, é uma presença que nos transforma de modo poderoso também, para que nós vivamos de acordo com a vontade do Senhor, com a graça do Senhor que age nas nossas vidas. O povo precisa se lembrar disso, nós precisamos nos lembrar disso, porque, irmãos, é perigoso se esquecer do propósito salvador de Deus nas nossas vidas. O salmista sabe disso. Ele canta num contexto do exílio, quando o povo de Deus foi levado para a Babilônia, porque se esqueceu da sua natureza sacerdotal, porque se esqueceu da sua natureza de súditos de Deus. Leia o Salmo 137 e você vai ver quando o povo de Deus ia para o cativeiro. E diz lá a Escritura, o salmista diz que os povos que os dominavam pediam que eles cantassem cânticos do Senhor. Eles diziam assim: olha, como é que nós podemos cantar ao Senhor em uma terra estranha? Eles se recusavam a vivenciar a natureza sacerdotal deles. E diz a palavra do Senhor, foram 70 anos duros para que esse povo de Deus tivesse apartado do seu meio o pecado. Mas o povo que volta do cativeiro é um povo transformado. O salmista diz no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, porque o Senhor encheu os nossos lábios de júbilo, encheu os nossos lábios de cânticos. Entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. E eles diziam: verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres, porque essa é a nossa natureza. Nós fomos salvos para sermos santuário do Senhor. Nós fomos salvos para sermos domínio do Senhor. Deus não nos salva, né, sem que nos transforme também, para que nós vivamos o projeto dele, o sonho dele, né, o plano dele para as nossas vidas, que é que sejamos conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Para isso que Deus nos salvou, e é para isso que ele tem tratado conosco nessa transformação que dura, queridos, toda a nossa jornada nessa vida, nessa terra. A boa notícia é que Deus levará a bom cabo a transformação que ele começou nas nossas vidas. Dure o tempo que durar. Mesmo que você seja contra isso como crente, mesmo que você lute contra Deus, a palavra do Senhor nos diz, né, que ele nos transformará de glória em glória, para que nós sejamos conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Por fim, terceiro e último lugar, o salmista nos diz a respeito, né, da presença poderosa do Senhor, que além de salvar, além de transformar, é uma presença que sustenta a vida do seu povo. Olha aí para os versos 7 e 8 do texto. Ele diz assim: estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. O salmista aponta para a última evidência do êxodo como manifestação dessa poderosa presença de Deus na vida do seu povo, quando ele fala sobre a provisão e sobre o sustento de Deus durante esse período. Impressionante como nós olhamos para essa jornada do povo de Deus no deserto e na conquista da terra prometida,
E vemos essa presença transformadora, salvadora, mas sustentadora de Deus de forma indisfarçável. Esse povo do Senhor experimentou o impossível de Deus em suas vidas. Por isso que o salmista vem com essas perguntas retóricas no Salmo 114, quando ele diz assim: o que tens, ó mar, que foges assim, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que vocês saltam como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Porque ele diz assim: a presença de Deus estremece a terra na vida do seu povo. A presença de Deus é uma presença de provisão e de sustento, porque nós provamos o impossível de Deus, que faz a terra estremecer. O salmista está dizendo, irmãos, que a estabilidade do povo de Deus, ela provém da presença de Deus no nosso meio. Nós lemos agora há pouco o Salmo 46, e o salmista começa justamente dizendo isso: olha, ainda que os montes se estremeçam, ainda que na sua fúria os mares espumejem, nós estamos em paz, porque nós sabemos que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor dos exércitos está conosco. E a sua presença traz estabilidade para as nossas vidas na jornada, ainda que a nossa jornada seja o pior de todos os cenários possíveis. Jesus sabia disso quando cantou isso. Ele sabia que o que tinha diante de si era a cruz, era o sofrimento, era o abandono, era a tristeza. Mas ele adora ao Senhor dizendo: olha, Deus está comigo, Deus está conosco, porque a presença do Senhor estremece a terra, mas ela traz estabilidade ao povo de Deus. Essa presença que traz vitória nas nossas lutas, é essa presença que nos sustenta nas nossas fragilidades, é essa presença que enche a nossa vida de milagres, muitas vezes milagres que nós, pela nossa incapacidade, não conseguimos chamar de milagres, mas que são milagres do Senhor nas nossas vidas. Quantas vezes nós nos esquecemos disso, e o povo do deserto se esqueceu, né? Que foi sustentado por um pão que caía do céu, ainda que tinha dia que eles se levantavam lá, olhavam o maná e diziam assim: só tem maná. Mas era milagre, era a presença de Deus, uma presença que leva a lugares impossíveis, uma presença que remove obstáculos intransponíveis. A presença de Deus é um suprimento inesgotável na nossa jornada. Quando nós consideramos isso, irmãos, que nenhuma barreira é absoluta, na vida do povo de Deus. O apóstolo Paulo diz isso escrevendo em Romanos capítulo 8, verso de número 38: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O amor de Deus em nós, o amor de Deus por nós abala o mundo, porque nós sabemos que nada é obstáculo para o suprimento, para a provisão de Deus na vida do seu povo. Os judeus que cantaram esse salmo naqueles dias difíceis do exílio sabiam disso. Quando o trabalho era duro, quando os perigos eram perigos muitos naquela terra, a imagem vívida de um Deus que vai adiante do seu povo é uma imagem consoladora, é uma imagem confortadora, é uma imagem que traz crescimento para a fé, que nos ajuda a confiar que nós estamos seguros nas mãos do Senhor em todas as nossas necessidades, porque
que a sua presença não diminui, ela só aumenta na vida do seu povo. Quando nós olhamos para a noite em que Jesus cantou o Salmo de número 114, ele cantou sobre a presença poderosa de Deus sobre a vida do seu povo. Ele cantou sobre a presença que salva, sobre a presença que transforma, a presença que sustenta em seu povo. E é curioso porque essa presença de Deus, poderosa presença de Deus, só seria encontrada no lugar mais improvável possível. Sabe qual é? A cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos para essa presença salvadora, para essa presença transformadora, para essa presença sustentadora de Deus. Naquele dia em que Jesus foi crucificado, os evangelistas dizem que houve um grande tremor de terra, houve um grande terremoto, o véu do templo se rasgou do alto a baixo, sepulturas se abriram, e muitas pessoas puderam testemunhar, santos que foram trazidos de volta à vida. Sabe por quê? Porque aquele foi o dia em que Deus abalou a terra. Imagine só, a presença de Deus, mais poderosa do que 100.000 bombas atômicas, abalou o mundo para salvar, para transformar, para sustentar a vida do seu povo. Na vida espiritual, no mundo espiritual, nós não precisamos de um mais shake, porque nós somos o mais shake de Deus. Nós somos os dispositivos que Deus usa para comunicar ao mundo com antecedência que a sua presença está abalando a terra. Quando as pessoas olham para você e para mim, olham para nós e veem a salvação, veem a transformação, veem o sustento de Deus, eles precisam presumir e entender que Deus está estremecendo o mundo, está estremecendo a terra, porque Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco sempre. Lembre-se disso, porque o grande êxodo que Jesus cantou é a promessa de Deus para nós. O Deus Emanuel, o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, que é o nosso refúgio e fortaleza, está sempre nas nossas vidas, salvando, transformando, sustentando a nossa história para a glória do seu santo nome. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra santa encontre um lugar oportuno nos nossos corações.